Eu sou um ator, né? Diversas vezes eu fico pensando, né? Como eu poderia qual é a profissão que eu coloco na hora que eu chego num hotel e tal, eu sempre boto lá ator. Eu escrevi durante 25 anos uma coluna num jornal, uma coluna semanal num jornal, que agora virou um livro, mas eu não me considero... Eu dirigi peças de teatro, dirigi 2 filmes, mas eu sou basicamente ator, com todas as inseguranças, com todas as pretensões, a vaidade do ator. Então é isso, sou um ator aos 72 anos de idade, com pelo menos uns 50 de carreira profissional e atualmente na estrada com uma peça autobiográfica onde eu falo da minha infância e da minha adolescência e com pretensões de passar um pouco da experiência que eu tenho para quem tiver interesse dessa troca. Então é isso. Paulo Sérgio Betti é o meu nome. Para mim, o filme mais marcante que eu vi foi O Pagador de Promessas. Pela maneira que eu assisti, no momento em que eu assisti e no local em que eu assisti esse filme. Logo que O Pagador de Promessas ganhou o prêmio, ele se difundiu em tudo quanto é lugar e eu assisti em Sorocaba, na igreja de Nossa Senhora Auxiliadora. O padre retirou a imagem da Virgem Auxiliadora do altar-mor, ali ele colocou um lençol e com um projetor de 16 milímetros ele passou O Pagador de Promessas. Eu era muito novo e foi muito forte aquilo, porque é um filme que discute a própria intolerância da religião católica naquele momento. E era muito forte aquilo, está passando era muito forte aquilo que está passando na igreja, né? Então, sem dúvida nenhuma, o filme mais marcante para mim foi O Pagador de Promessas. Fiquei encantado com a dramaturgia, Dias Gomes. A interpretação do Leonardo Vilar me marcou tanto que logo mais, um pouco à frente, eu fiz a peça O Pagador de Promessas, fazendo o papel do Zé do Burro, e foi onde a minha carreira de ator, vamos dizer assim, onde surgiu a pretensão de eu ser ator profissional. Porque a partir do prêmio que eu ganhei com O Pagador de Promessas, a peça amadora era uma bolsa de estudos, que era uma quantia ínfima, mas que me permitiu pagar a pensão quando eu fui estudar em São Paulo, na Escola de Teatro Dramático. O Pagador de Promessas, sem dúvida. Até aquela velha história do Paulo Autran, né? Que dizia que o teatro é do ator, o cinema é do diretor e a televisão é do patrocinador, né? O Paulo Autran dizia isso, que eu acho que ainda continua sendo verdadeiro. Eu gosto de atuar, eu gosto de representar, de viver personagens, então me agrada fazer televisão. Eu não posso dizer que eu não gosto de fazer novela. Cinema também eu gosto, né? Porque você percebe que é alguma coisa que é muito cuidada, que tem um tempo de elaboração. Mas minha preferência é o teatro, porque o teatro é o contato. Por exemplo, um filme poderia ter vindo aqui e eu não estaria aqui. O teatro me obriga a estar aqui. Eu estou aqui por causa do teatro. Estou aqui no Polo de Cinema de Suzano hoje porque eu vim fazer uma peça. E o teatro leva você, né? E nada substitui a troca que acontece no teatro, porque é você ali no palco,
não é uma imagem, é você. Se você tropeçar, você cai ali, não tem corta, né? Então, é meio óbvio, mas o teatro é uma... O cinema também, claro, você vai no cinema, a luz apaga, você vê o filme, mas o teatro, para o ator, é o lugar onde você afina o seu instrumento, onde você tempera a sua... vai debastando, né, suas arestas, você vai aprendendo a interpretar. O teatro faz você treinar sua voz, né? Você sabe qual a projeção que você deve fazer para atingir o público, aquela fileira de cadeiras. É o teatro. Não, personagem, realmente eu não tenho nenhum personagem preferido. Nunca desejei fazer nenhum personagem assim, sonho em fazer. Talvez algum personagem de Júlio César, do Shakespeare, talvez, mas não tenho nenhum personagem, não. Na televisão tem aquele personagem do humor, né? Eu sempre, na televisão, procurei puxar os personagens um pouco para o humor. Não sei, eu sempre gostei da ideia de fazer rir, então tem alguns bordões que ficaram conhecidos. Nos trinques, um deles, né? Publique-se é outro. De jeito nenhum é outro. São Paulo é outro. Cruzes é outro. Então tem umas coisas assim de... eu tenho uma teoria, até estava comentando, que nós, atores, somos todos os personagens que a gente faz. Não adianta, principalmente novela, sempre que você faz um personagem e que alguém vê aquele personagem, por exemplo, Lamarca, eu seria outra pessoa se eu não tivesse feito Lamarca. Lamarca é um personagem que eu carreguei. É mentira que eu chego em casa e desligo, guardo, jogo fora o personagem. Porque o personagem já imprimiu. Ele já foi para o espectador. O espectador já viu aquele personagem. Nosso motorista hoje veio me falar do Timóteo. Para ele, eu sou Timóteo. Porque ele viu o Timóteo e para ele eu sou Timóteo. Se eu sou o Timóteo para ele, eu sou o Timóteo. Num espelho, através dos olhos dele, eu passo a ser o personagem, né? Então, a gente vai acumulando todos os personagens e vai adquirindo alguma coisa. Por exemplo, agora, eu fiz esses bordõezinhos, mal e porcamente, mas eu provoquei o riso, de alguma forma. Então, eu fiz um pequeno momento de alegria, de felicidade em alguém, isso me satisfaz. Então, isso me faz depender desse bordão e desse personagem. Não quero não depender dos meus personagens, eu dependo dos meus personagens, né? É uma profissão que tem, ela beira aí um certo grau de insanidade, né? Porque eu emagreci 15 quilos para fazer o Lamarca em 2 meses, o que é uma insanidade, né? Porque podia ter me comprometido, vamos dizer assim, a minha saúde, né? Porque nós fizemos o filme do fim, primeira parte do final, depois fomos para o começo. Eu acho que a gente tem uma certa insalubridade nessa profissão. Eu acho... eu tinha um amigo japonês que falava assim, ator não é artista, ator fala nhê, 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 diretor fala nhê, 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 nhê. Então, ator não é artista. Eu acho que tinha uma certa razão. Eu, como ator, sempre acho que a gente depende muito do texto, do material com que a gente trabalha, né? Se você tiver um bom texto, que seja bem escrito, que seja bem articulado, que tenha um diretor que que consiga, vamos dizer, dirigir bem aquele texto, você tem meio caminho andado. É claro que tem um momento que entra a sua memória, a sua emoção,
o seu corpo e tudo mais, e aí entra alguma coisa da inspiração, né? Que aquelas circunstâncias todas do bom texto, que te leva para aquela determinada emoção, que você aprendeu durante muito tempo a acessar aqueles processos emocionais, acho que deve ser algum processo artístico aí sim, há alguma coisa de criação nisso sim. A minha geração de atores sempre trabalhou dentro do método do Stanislavski, então tem muita da memória da emoção, de você trabalhar com seus aspectos emocionais, de você ser observador, né? Então, acho que sim, Stanislavski nos alçou a condição de artistas, né? Que, digamos, que o trabalho de interpretação seja também um trabalho artístico e não só um artesanato, digamos. Eu sempre me considerei mais artesão do que artista, porque sempre considerei que você tem que decorar o texto, que você tem que, né, procurar o bom texto para que você possa fazer, mas acho que tem alguma coisa aí de criação, sim, no nosso trabalho. Eu me lembro que eu tinha um cachimbo velho do meu avô ao lado do revólver do Lamarca. Provavelmente o Lamarca nunca teve um cachimbo velho do avô dele perto do revólver dele. Mas aquilo, não sei, eu trazia uma certa... Eu tinha um avô. Além de ser o Lamarca, eu tinha um avô. Eu acho que o Lamarca, além de ser um Lamarca também, e ser um homem que dava tiro e que tentava fazer a revolução, também tinha um avô. Aquele cachimbo trazia o avô do Lamarca para a cena. Olha, essa pergunta, lá na escola no ginásio industrial, eu estava assim, a vida é luta renhida, lutar é viver, né? Mas talvez a vida seja, como diz o Calderón de la Barca, a vida é sonho e os sonhos são sonhos. A gente esquece desse detalhe de que a Fernanda sempre fala, a vida é sonho. Mas eu fiz a peça A Vida é Sonho do Calderón e ele dizia, a vida é sonho e os sonhos são sonhos, né? O tempo é a única coisa que não dá para a gente fugir dele, né? Quer dizer, o tempo é que nos traz para o chão, né? Quando você pensa que o tempo passa, né? E que você não passa incólume, né? Então, o tempo nos traz a perspectiva da realidade, né? De que você deve viver o momento presente, né? Eu acho que a vida é hoje, aqui, agora. Para mim não tem nada mais importante do que esse momento que nós estamos vivendo aqui, porque eu estou gravando isso aqui e espero que sirva para alguma coisa, pelo menos talvez para o registro da passagem do tempo, né? Mas eu acho que se a gente conseguir aproveitar o momento, é muito complexo você aproveitar o momento presente. Você está sempre para frente ou para trás e não percebe que o momento é aqui e agora. Gil já fez isso numa música muito bonita, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Então é isso. O tempo é a ausência das pessoas que você amou ou é a presença das pessoas que você ama e que estão aqui, e que você está se lamentando porque já não tem mais aquelas outras, ou não é o futuro, é o presente, né? Suzano. Engraçado nesse país, eu agora fico pensando, né? Tem muita coisa engraçada no país, né? Por exemplo, o Veríssimo, que acaba de falecer,
conseguia elaborar coisas muito engraçadas que fazia a gente rir, frases, situações de dramaturgia, né? Estou falando do Veríssimo, que foi, né? O Veríssimo tinha uma frase assim: você só fica sabendo até onde você pode ir se você já foi, depois que você já foi. Então, eu acho que talvez o Brasil pudesse ser menos engraçado, né? Porque a gente... Ou talvez não também, porque eu acho que o você rir é um bom remédio também, você rir, porque o riso faz com que você critique, né? E criticando você pode aprimorar, né? Mas eu não tenho visto muita coisa engraçada no Brasil, porque nós temos um país muito desigual, muito... basicamente isso, desigual, onde as oportunidades não são minimamente equivalentes, né? E então, não sei, eu não estou conseguindo encontrar coisas engraçadas nesse momento no Brasil. Acho que, óbvio que temos pessoas, grandes humoristas, e o humor e a tragédia caminham, né, juntos, né, o drama, mas no momento não consigo pensar em nada que é engraçado no Brasil nesse momento. Trágico é isso, quer dizer, trágico é você ter quase tudo concentrado na mão de pouquíssimos, né? Só você olhar e ver as circunstâncias que as pessoas moram, ao mesmo tempo que você tem espaços enormes e você tem pessoas confinadas em pequenos espaços, né? Eu acho que, primeiro que eu acho que a arte é essencial, né, para a existência humana, né? Para que serve nós estarmos aqui e vivemos, né? Acho que a arte tem o poder do resgate, da pessoa se sentir viva, né? Então, na medida que você pode levar a arte para lugares onde as pessoas não têm acesso à arte, você está fazendo alguma coisa que preste, porque você está ajudando as pessoas a crescerem, a se desenvolverem, né? Eu tive muita sorte de ter estruturas que chegaram até mim com arte, com teatro, com literatura. Tive acesso a livros, embora tenha vindo de uma família muito simples, né? Eu tive, pela estrutura do Estado naquele momento, né? A escola pública, bons professores, valorizados. Eu acho que é isso, quer dizer, na medida que... me alegra muito poder fazer uma peça onde quase não chegam peças de teatro, porque as pessoas têm um pouco medo da sala de teatro. A sala de teatro exclui um pouco as pessoas. Elas têm um pouco de vergonha de entrar no teatro e ser submetidas a alguma situação em que elas não conseguem entender aquilo que está acontecendo ali, né? Parece que o teatro às vezes fica de costas para as pessoas. As pessoas não têm roupa para ir ao teatro, né? Como que eu vou me vestir para ir ao teatro? Por isso a importância de a gente ir até as pessoas nas periferias, nos locais. Acho que todos estão um pouco juntos, misturados, né? Mas eu diria os poetas. Acho que a mentira, às vezes, ela está sempre em função de alguma coisa que... os loucos não estão com os mentirosos, definitivamente, e nem com os poetas. Vamos tirar os mentirosos daí, né? Porque às vezes a gente mente, mas eu acho que a mentira é uma forma de crueldade absolutamente detestável. Bom, quero dizer que eu gostei muito de conhecer essa experiência aqui do Polo de Cinema aqui de Suzano, dessa valorização
do cinema, do audiovisual. Eu passei aqui de uma forma um pouco rápida nesse intervalo que eu tive agora da minha peça, mas fiquei muito feliz de perceber uma sensibilidade excepcional na fala hoje lá no teatro. A cidade tem um teatro, isso é maravilhoso. A cidade tem uma estrutura dedicada ao cinema, isso é maravilhoso. A cidade tem pessoas que têm formação, informação, talento sendo valorizado, né? Então, eu me sinto muito orgulhoso e honrado de vocês me considerarem aqui de padrinho, né? Porque o padrinho ajuda um pouquinho a cuidar por que existe essa relação do padrinho, né? Por que o caipira dá o filho para alguém batizar? No caso dele vir a faltar, o padrinho ajuda a cuidar do filho. Então, se eu sou padrinho aqui do Polo, eu estou comprometido com o Polo de alguma maneira, né? E isso me dá uma alegria e me sinto muito honrado com isso.